A paz do Senhor, amados irmãos, muito boa noite a todos. É com enorme prazer que voltamos à presença de todos para juntos estarmos nesta quarta-feira aprendendo um pouquinho mais das coisas de Deus nesse culto de estudos e de ensino que nós temos toda quarta-feira, viu? Eu quero em primeiro lugar, demonstrar o meu agradecimento a Deus por mais esta rica oportunidade que Ele nos proporciona na noite de hoje, de estarmos juntos aqui, eu e você, para podermos juntos elevar ao nosso Deus toda a honra e toda a glória que Ele merece, né? Semana passada eu não pude estar juntamente com os irmãos, estive um pouquinho pior da minha saúde e foi realmente impossível eu estar trazendo esse culto de ensino, de estudos, na quarta-feira passada, pelo que eu peço desculpas a todos, viu? Vocês são muito amáveis, muitos ligaram para mim, muitos mandaram mensagem perguntando, se interessando pelo que estava acontecendo, e eu glorifico a Deus pelas vossas vidas, viu? E sou muito grato a cada um de vocês que está nesse momento assistindo esta live. Estou vendo a foto de todos vocês aqui na tela, não posso ficar citando os nomes para não falhar com algum, né? E isso não seria legal, mas eu agradeço a todos por estarem juntamente comigo mais esta noite aqui, neste culto de ensino, viu? Agradecendo, como eu já disse, principalmente a Deus, que tem nos dado, tem nos resguardado durante toda esta pandemia, toda esta situação difícil em que o mundo está vivendo. O Senhor tem nos salvaguardado, não é verdade? Tem nos protegido e cuidado de cada um de nós, de mim, da minha família, de você, da sua família, dos nossos lares, dos nossos trabalhos, pelo que nós devemos glorificar a Deus. Então eu quero convidar você, neste momento, para juntos nós elevarmos a Deus uma oração. E vamos falar com Ele agora, porque com certeza Ele vai ouvir a nossa petição. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, por favor, eu quero que você feche os seus olhos, curve a tua fronte e vamos orar a Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai querido, neste momento, Senhor, colocamos-nos na sua presença, Pai. Agradecido, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Por cada um de nós, Senhor. Pai, Tu tem olhado pelas nossas vidas, tem nos protegido, tem cuidado da nossa saúde, tem cuidado das nossas vidas, tem cuidado dos nossos lares, ó Pai. Tem mantido os nossos empregos, ó Deus, o nosso sustento. Meu Deus, Tu está cuidando das nossas famílias, ó Pai. E eu quero Te ser grato em nome de cada um da minha família, em nome de cada membro das nossas igrejas, ó Pai, em nome de cada irmão, cada irmã, cada família representada aqui nesta live que estão assistindo e aqueles que ainda irão assistir, ó Deus. Abençoa sobremaneira cada um, como o Senhor sempre tem feito, Pai, pelo que nós Te glorificamos e Te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Dá ânimo, dá paz, dá consolo aos corações, como o Senhor sempre tem feito, ó Deus. E dá a certeza, Senhor, de que o Senhor cuida de nós e que, independente do que venha acontecer, nós estaremos na glória contigo por toda a eternidade. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Fica conosco, Senhor, durante esta live. E, Senhor, abençoa a vida de cada filho, cada filha tua. Senhor, é o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que bom, né? Quando a gente
fala com Deus é algo maravilhoso. Muito bem, deixa eu falar com vocês um pouquinho só, tá? Eu estou sempre em contato com os nossos pastores, pastor William, pastor Cícero, pastor Rogério, o pastor Valdecir, lá de Arapongas, os nossos pastores daqui, da cidade de Maringá, o pastor Zé Luiz, pastor Aristides, pastor Onofre, presbítero Valdir, estão sempre em contato comigo, me informando tudo o que está acontecendo dentro das nossas igrejas, porque vocês sabem que eu e minha esposa não podemos ir, porque nós somos muito novinhos. Nós somos 60, né? E temos alguns problemas, eu particularmente. Então, nós estamos proibidos pelos decretos, tanto de Maringá quanto de Arapongas, de estar nas igrejas. Mas os nossos pastores são extremamente capacitados para conduzir a obra de Deus e nós estamos juntos através de reuniões, de conversas. Todas as semanas nós estamos conversando, trocando ideia, eles me informam tudo o que está acontecendo, eu informo a eles as mudanças de decretos e tudo mais, para que a gente possa caminhar sempre na melhor direção. Amém? E a você que tem ido nos cultos, dia de domingo nós estamos mantendo os cultos presenciais na cidade de Arapongas e também na cidade de Maringá. Você que tem ido aos cultos, eu quero te agradecer imensamente, porque você está simplesmente demonstrando a tua fé em Deus, viu? Agora, você que não pode ir por causa, ou talvez da idade, ou porque tenha alguma comorbidade, alguma doença pré-estabelecida que te impede disso, Deus te abençoe também, meu querido. E não deixe de assistir às nossas lives, porque os cultos estão sendo transmitidos ao vivo. O culto é presencial para aqueles que lá podem estar. Se você pode, meu irmão, você vá, não tenha medo não. Nós estamos mantendo todas as normas e regras sanitárias para proteger você dentro dos nossos templos, viu? Cuidado com o número de pessoas, com a higiene local do ambiente, de tudo lá, para proteger a sua vida. Então, vá, você pode ir, vá. O teu filho, a tua filha tem 12 anos ou mais, pode levar, confiando que Deus está no controle disso tudo e que nós estamos fazendo a coisa certa dentro das normas e regras sanitárias estabelecidas pelos nossos governantes, ok? Então fique tranquilo. Agora, se você realmente não pode ir, fique em casa, mas não fique na frente da TV, assistindo Fantástico da Vida, que é extremamente deprimente, e outros programas mais, principalmente durante o horário do nosso culto, que é das 19 às 20h30 no domingo. Ligue o seu Facebook, assista o culto, participe, deixe o seu likezinho lá, para nós sabermos que você está assistindo, porque nós temos percebido que muitos membros nossos que não estão indo nas igrejas também não estão assistindo os cultos. Cuidado, irmão. Não deixe Deus entristecer o seu Santo Espírito com você. Continue na tua fidelidade a Deus, para você continuar recebendo a fidelidade do Senhor, viu? Deixa eu aproveitar, já que eu estou falando, eu gostaria de solicitar encarecidamente aos membros das nossas igrejas, tanto de Maringá quanto de Arapongas, você que é mantenedor da casa de Deus, que é dizimista, que é ofertante, por gentileza, irmãos, nós já estamos além do meio do mês e precisamos acertar nossas pendências financeiras para manter a casa do Senhor aberta e funcionando. Você que ainda não devolveu o seu dízimo para Deus, nos ligue, nos dê uma posição que nós iremos até o teu lar para buscar, viu? Continue abençoando a obra do Senhor, para que você também possa continuar sendo cada vez mais abençoado e proporcionando a bênção para tantos outros que ali poderão chegar e receberem a bênção da parte de Deus. Amém, queridos? Muito bem. Meus irmãos, hoje nós vamos ter um estudo diferente, viu? Atendendo pedidos que me fizeram, que eu colocasse
no culto de hoje, se possível, e eu vou atender esse pedido, todo aquele documentário sobre Israel, que se chama Conhecendo a Terra Santa. E o documentário completo me pediram para colocar, porque eu tenho colocado no Face aí e no YouTube algumas partes desse documentário. Mas aí me pediram, pastor, coloque o documentário inteiro para a gente poder assistir na íntegra. E é um ensinamento muito grande sobre as coisas que aconteceram com Jesus, os lugares por onde ele passou, sobre a terra de Israel, locais pitorescos e extremamente interessantes. E eu resolvi colocar então para você poder assistir esse documentário chamado Conhecendo a Terra Santa, que foi gravado lá em Israel. E eu quero te pedir, não desligue não. Não saia da frente, não. Assista até o final, você vai ser abençoado e vai conhecer muitas coisas importantes. Amém? Então vamos lá, eu quero convidar você a assistir juntamente comigo este documentário para que você possa adquirir conhecimento sobre coisas extremamente importantes por onde Jesus passou e sobre a terra de Israel. Amém? Então vamos lá, eu quero te convidar a assistir a partir de agora. Irmãos e amigos, nós estamos aqui em Jerusalém e eu queria agora trazer para você um pouquinho do histórico dessa cidade maravilhosa, desta cidade santa, que tem tanto a ver com a nossa fé, com o cristianismo, com a história de Cristo e tantas outras coisas. Eu quero trazer para você um histórico bem rápido sobre a cidade de Jerusalém, enquanto você poderá ver ao fundo algumas imagens da cidade antiga e também da cidade nova. A geografia de Jerusalém, nós temos aqui que ela está situada na extremidade de um planalto e a oeste do Mar Morto, a cerca de 50 quilômetros do Mar Mediterrâneo. A cidade situa-se num altiplano a 785 metros acima do nível do mar, rodeada por vales. Os que se encontram a norte são menos pronunciados do que os restantes. As suas colinas são todas de calcário. O clima de Jerusalém é seco e quente, com pluviosidade e temperatura mais amenas no inverno. As temperaturas médias oscilam entre 24 graus Celsius em agosto e os 10 graus em janeiro. Eu quero falar um pouquinho para você sobre a cidade antiga que você está vendo ali agora, algumas cenas. É interessante você saber alguns dados pitorescos dessa cidade antiga. A chamada cidade antiga é uma área em forma retangular, rodeada por uma muralha, mandada construir em 1538 pelo sultão otomano Solimão, o Magnífico. 8 portões permitem o acesso à cidade antiga. Ela é o centro histórico de Jerusalém e nela se concentram os principais locais sagrados. Está dividida em 4 partes: a judaica, a cristã, a armênia e a muçulmana. A cidade antiga e as suas muralhas foram nomeadas pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade em 1981. O bairro cristão ocupa a parte noroeste da cidade antiga. Inclui o Portão Novo, partilhando o Portão de Jaffa com o bairro armênio, que se encontra no sudoeste, e o Portão de Damasco com o bairro muçulmano. Nessa área passa também a Via Dolorosa, o caminho percorrido por Jesus Cristo com a cruz antes de ser crucificado. O bairro muçulmano situa-se a nordeste e inclui o Portão de Herodes, o Portão dos Leões ou o Portão de São Estevão e o Portão Dourado. Esse Portão Dourado é exatamente aquele que você pode ver ao fundo, por onde Jesus Cristo entrou aclamado na cidade antiga. Você pode ver também, lá ao fundo, na cidade antiga,
a Mesquita Dourada. Nesse lugar é onde se situava o Templo de Jerusalém, do qual nós vamos falar dentro de alguns segundos. Vamos falar um pouquinho da cidade nova, atual Jerusalém. Atualmente, Jerusalém é um município aqui de Israel e também é sua capital, sede do governo, embora isso não seja reconhecido por alguns países. A cidade é governada por um conselho municipal composto por 31 membros eleitos a cada 4 anos. O presidente da Câmara, prefeito da cidade, é elegido por voto direto do povo. O Ministério para os Assuntos Religiosos israelita tem responsabilidade pelos locais sagrados da cidade, embora cada comunidade religiosa deva zelar pela conservação dos seus edifícios. Jerusalém é uma cidade heterogênea, onde estão representados grupos de vasta diversidade religiosa, nacional e socioeconômica. A sua população é de mais de 750 mil habitantes, a maioria dos quais são judeus. Cada comunidade da cidade habita em zonas residenciais próprias. Entre os judeus existem zonas habitadas por ultra-ortodoxos, conservadores e seculares. Nos bairros ultra-ortodoxos não é permitida a entrada de carros durante o Shabat. A população muçulmana, que na sua maioria é árabe, é a mais homogênea da cidade, enquanto que a minoria cristã divide-se numa série de denominações muçulmanas, são na sua maioria sunitas. A economia de Jerusalém. Movidas pelo desejo de manter o caráter tradicional da cidade, as autoridades não encorajaram o desenvolvimento de indústrias pesadas aqui em Jerusalém. Existem em Jerusalém, sim, algumas pequenas indústrias relacionadas com a indústria química, a farmacêutica, a indústria de material elétrico e eletrônico e de processamento de alimentos. Existem também algumas indústrias no ramo mobiliário, têxtil e de papel. O setor terciário relacionado com os serviços públicos e com a administração do governo israelita dá emprego à maior parte da população, ou seja, a maior parte dos habitantes de Jerusalém são funcionários públicos. Seria interessante falar um pouquinho da cultura e educação da atual Jerusalém. Existem na cidade inúmeros museus, como o Museu de Israel, fundado em 1965. Temos também o Museu Rockefeller, fundado em 1938. O Museu Yad Vashem, que é dedicado à memória dos judeus mortos durante o Holocausto, também conhecido por Museu do Holocausto, entre tantas outras coisas que completam a cultura e a educação desta cidade. Eu quero falar um pouquinho para você, enquanto você vê as imagens, para terminar esse breve histórico de Jerusalém, falar um pouquinho só sobre o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém é, na realidade, um nome dado ao principal centro de culto de religião do antigo povo de Israel, onde se realizavam as diversas ofertas e os sacrifícios conhecidos como o Korbanot. O Templo de Jerusalém situava-se no Monte Moriá, que exatamente onde nós temos agora ali a Mesquita Dourada. O Templo de Jerusalém ele foi o sucessor daquilo que foi construído por Moisés nesse lugar, ou seja, o tabernáculo. Dentro de uma revelação divina para Moisés, foi construído o tabernáculo. E esse templo de Jerusalém foi construído no mesmo lugar. De acordo com a tradição judaico-cristã, o primeiro templo foi iniciado a sua construção no 3º ano do reinado de Salomão e concluído 7 anos depois. Esse templo foi saqueado várias vezes e acabou por ser totalmente incendiado e destruído por Nabucodonosor II em 587 a.C. Aí veio o segundo templo. Já o segundo templo foi construído durante a denominação persa, no mesmo local onde estava o primeiro. Sofreu modificações profundas, feitas e realizadas pelo rei Herodes. Acabaria também por ser destruído no ano 70 d.C. Desta vez, a sua destruição foi feita por legiões romanas, comandada pelo general Tito. Deste templo, existe atualmente somente aquilo que nós conhecemos por Muro das Lamentações, ou seja, um pequeno pedaço do muro antigo que sobra hoje onde os judeus vêm cultuar e vêm buscar a sua fé no local chamado Muro das Lamentações, que nós vimos e estaremos vendo aqui nesse trabalho. Queridos, é importante notarmos que
Tudo que você viu aqui, a gente fez de uma forma muito rápida, muito sucinta. Porém, é importante que você saiba pelo menos algumas coisas, alguns fatores pitorescos. De voltar para buscar a sua igreja. Então, que você possa se deleitar com os fatores, com os fatos pitorescos que nós pudemos mostrar, mesmo que amigos e irmãos, é um prazer muito grande estar com vocês aqui neste local de extrema importância para a história bíblica e para a história do cristianismo. Eu queria apresentar para vocês um local especial, a antiga cidade de Jope, que é uma grande cidade portuária desde a antiguidade. É tão antiga a cidade de Jope que ela já constava nos apontamentos de Tutmés III. E é importante a gente lembrar que a cidade de Jope é uma cidade que tem grande influência na história bíblica, porque foi daqui que Jonas partiu, desobedecendo a ordem de Deus, que era para ir à cidade de Nínive, e ele tentou ir para a cidade de Tarsis, onde ele pegou um navio nesse porto, e aconteceu aquela história toda que todos vocês conhecem muito bem, em que ele teve que ser lançado ao mar e acabou sendo engolido por um grande peixe. Nós vemos aqui também ao fundo a bela e moderna cidade de Tel Aviv. E, na realidade, Jope é onde iniciou-se tudo, porque a cidade de Jope cresceu tanto que em 1909 criaram uma localidade a que se deu o nome de Tel Aviv, e hoje Jope nada mais é do que um subúrbio de Tel Aviv. Na realidade se chama Tel Aviv Jaffa, porque Jope o nome moderno de Jope hoje é Jaffa. E nós temos ao fundo ali a cidade de Tel Aviv, onde Jope na realidade faz parte de um subúrbio importante hoje da cidade de Tel Aviv. Foi nesse local que nós estamos apreciando aqui, inclusive, que a cidade de Jope ela é citada, inclusive, na mitologia grega, onde nós temos ali ao fundo aquela pedra, onde diz a mitologia que foi presa Andrômeda e que Perseu teve que lutar contra o monstro para poder libertá-la. Então vejam bem como a importância é muito grande da cidade de Jope, porque não só na história bíblica, mas até mesmo na mitologia grega ela é citada. É importante que a gente conheça isso para saber que nós estamos iniciando esse trabalho por um local extremamente importante e de qualidade para o nosso conhecimento. Queridos irmãos e amigos, nesta viagem maravilhosa que estamos fazendo aqui à terra de Israel, estamos num lugar aqui agora característico e pitoresco. Estamos aqui visitando o famoso Rio Jordão. O Rio Jordão é um rio
especial a nível de mundo, não é um rio qualquer. Na realidade, o Rio Jordão ele nasce à sombra do Monte Hermon, que é um monte de 2.750 metros de altitude. Ali nasce o Rio Jordão e que desce pelas montanhas do Líbano, chegando aqui à terra de Israel. Jordão significa aquele que desce ou também lugar onde se desce. Essa é a nomenclatura característica do Jordão. É um nome bem adaptado ao maior rio da Palestina e o mais famoso rio do mundo. A fama desse rio é algo espetacular, porque aqui aconteceram coisas espetaculares para a era do cristianismo. Vamos falar um pouco das características físicas deste rio. Muito bem, este rio ele desce do Monte Hermon e ele abastece o Mar da Galileia, que nós mostramos há pouco tempo atrás. E quando ele chega no Mar da Galileia, ele já está a 225 metros abaixo do nível do Mar Morto e 425 metros abaixo do Mar Mediterrâneo. Isso prova que, na realidade, ele é o único rio do mundo que está abaixo do nível do mar. É uma característica especial que nenhum outro rio no mundo tem. Ele tem uma correnteza muito forte durante 260 km de extensão, o que o torna muito difícil de ser atravessado, a não ser em lugares especiais, onde se dê passagem a pé ou a cavalo. Isso na época da Bíblia, e mostra ali em Josué 2:7 e Juízes 3:28. Jacó, na sua época, atravessou o rio com apenas um cajado, e na volta ele atravessou com toda a sua casa. Gideão passou com 300 homens. Os filhos de Amon o atravessaram para lutar contra Judá. Davi passou o Jordão perseguido por Absalão. Mas a passagem mais espetacular foi a de Israel no tempo da cega, quando as águas transbordavam todas as ribanceiras. Está em Josué 3:15. Elias dividiu milagrosamente as águas deste rio. 1 a Reis 2:8. Naamã, vocês conhecem muito bem a história de Naamã. Naamã foi curado da lepra após se banhar 7 vezes nesse mesmo rio que você está vendo. Na realidade, o lugar que esse rio ocupa na mente de Deus é algo especial. É algo que marca, inclusive, a história de Israel, quando atravessou este rio, quando parecia impossível chegar à terra de Canaã. Esta é uma realidade. E nós temos também que falar um pouquinho sobre este rio na época do cristianismo, na época de João Batista. Muito bem, vamos nos reportar na época de João Batista. João Batista, ele pregava o arrependimento dos pecados para todas as pessoas da época desse lugar. E as pessoas que se arrependiam e se entregavam realmente na direção de Deus eram batizadas neste rio, como você está vendo lá ao fundo agora. Algumas pessoas se batizando, e nesta época de João Batista era isso que ele fazia. Ele pregava o arrependimento, as pessoas que se arrependiam tinham que passar pelo batismo para que se sepultasse ali os seus pecados, para que ali ficasse sepultado os pecados de cada um e a pessoa ressurgir renovada pelo arrependimento e pela crença no nosso Deus poderoso. Aqui também, neste lugar, talvez não exatamente neste lugar, mas neste rio, talvez próximo daqui, o João Batista realizou o batismo de Jesus Cristo. Jesus Cristo desceu das terras da Galileia e veio até aqui para ser batizado por João Batista. E houve aquela pergunta que todos sabem muito bem e guardam na cabeça. João Batista, olhando para Jesus, perguntou: mas Senhor, sou eu que devo ser batizado por ti, não a mim que devo batizá-lo. E Jesus respondeu a ele o quê? Não, João, você deve me batizar para que as profecias se cumpram. Essa foi a resposta de Jesus. E João Batista, então, neste rio que você está vendo, pôde realizar o batismo de Cristo. E isto ficou marcado para sempre. E nós fazemos a mesma coisa hoje nos nossos tanques batismais em nossas igrejas, exatamente seguindo o exemplo. O que é característico, que nós devemos lembrar no batismo de Jesus, é algo muito importante, que durante 400 anos, no período intertestamentário, o que aconteceu? Foram 400 anos de silêncio profético, que Deus não se pronunciou ao povo.
durante 400 anos. E este período de silêncio profético foi quebrado por Deus exatamente neste rio que você está vendo. No dia do batismo de Jesus, Deus quebrou o silêncio e se pronunciou dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo, durante o momento de batismo de Jesus. É a característica maior que nós podemos guardar desse rio tão maravilhoso, que abastece o Mar da Galileia, e por este caminho que você está vendo aqui, ele segue para o Mar Morto, que nós estaremos mostrando a posterior. Eu quero falar para você um pouquinho só sobre o que está acontecendo com o Jordão. O Jordão, isso é uma matéria que nós tiramos do Jordan Time. Esse jornal reportou que uma grande represa, o Night Dunk, represa que está sendo construída na Jordânia, ela está retendo um afluente do rio Jordão, que abastece este rio, e está retendo para se construir uma grande represa. Isso vai fazer com que este rio possa ser afetado grandemente e o volume das suas águas venha a diminuir. Esse é um risco que a humanidade deve realmente repreender para que não ocorra esse tipo de coisa. Esse rio, na realidade, é a vida de Israel. É o rio que abastece o Mar da Galileia, e o Mar da Galileia, na realidade, é que abastece todo o estado de Israel. Imagine se esse rio vier a secar um dia. Então vejam bem, nós devemos, como mundo, como cristãos, como pessoas que participam da vida desse lugar, torcer e orar para que isso não aconteça, porque aqui está a parte da história viva, principalmente da história do cristianismo. Irmãos e amigos, nós estamos agora aqui na cidade de Nazaré e eu quero ler com os irmãos a passagem de Mateus 2:23, que diz assim: e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Na realidade, queridos, Jesus, após seu nascimento, ele veio para a cidade de Nazaré, juntamente com José e Maria, porque essa era a cidade de José e Maria. E aqui nesse lugar, ele viveu até os seus 30 anos, antes de sair daqui, porque por 2 vezes aqui ele fora rejeitado pelo seu povo. Porém, aqui nós estamos agora num local onde retrata claramente como eram as casas da época de Jesus. Nós estamos dentro de uma casa que pode retratar muito bem a época em que ele viveu aqui e a carpintaria de José, em que Jesus trabalhava juntamente com ele. Eu quero que vocês deem uma olhada. Nós estamos aqui num ambiente que provavelmente seria a cozinha e a sala da casa onde viveu Jesus, José e Maria. Nós temos aqui, do lado, um local que seria idêntico à carpintaria de José na época. Nesse lugar, Jesus trabalhava com José, lavrando a madeira, inclusive ele lavrava, José e Jesus lavravam as pedras. Para quê? Eles faziam dessa madeira e faziam dessas pedras simplesmente objetos de utilidade para a época, tipo móveis, tipo partes de construções da época, porque eles lavravam inclusive as pedras para fazerem as paredes das construções. Nesse lugar, é um lugar que não é realmente o lugar em que Jesus viveu, mas é um lugar que é idêntico
as coisas aqui são mantidas da mesma forma da época de Jesus. O tipo de vida também, nós não temos aqui agora nenhuma pessoa, mas as roupas eram típicas da época de Jesus. Nós vamos ver um pouco mais para frente alguma coisa a respeito da cidade de Nazaré. Na realidade, nós temos na cidade de Nazaré hoje, atualmente, a cidade moderna de Nazaré, algumas atrações específicas, como museus e relíquias da cidade. Nós temos também aqui, na cidade de Nazaré, vamos poder ver, depois a posterior, a Igreja da Anunciação, que é o maior templo católico do Oriente Médio. É um lugar extremamente sagrado para os católicos esse templo. Na realidade, os católicos dizem ser a gruta onde o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela seria a mãe de Jesus. Para os ortodoxos gregos, a anunciação se deu num lugar um pouquinho diferente. É no lugar onde está a igreja de São Gabriel, segundo a tradição deles. Muito bem, nessa igreja de São Gabriel, segundo a tradição também, é o lugar onde ficava a sinagoga em que Jesus pregou pela primeira vez. A cidade de Nazaré é ainda um centro comercial dos árabes da Galileia, porque aqui nós temos a grande maioria dos cristãos árabes que habitam atualmente em Nazaré. Vejam bem, hoje, atualmente, nós temos como ponto importante da cidade de Nazaré a indústria têxtil e o turismo, que é o que traz as divisas para o município de Nazaré hoje em dia. Mas o que importa para nós é relembrarmos a história bíblica, a história de Cristo. E nada como mostrar um local como esse que nós estamos mostrando, que você está vendo, que nos retrata a época de Cristo, mostrando exatamente como era a vida, como era a forma de José e dele trabalhar, e que aqui Jesus vivia. Nós temos aqui, podemos ver, algumas pessoas que estão vestidas a caráter, como era na época de Jesus. Temos aqui alguém, um casal que retrata exatamente a época de Jesus, com as roupas típicas da época do trabalho, e nós podemos ver que na realidade não mudou. Eles estão retratando aqui tudo o que acontecia na época. Esta é a forma em que as pessoas lavravam a madeira, é o que ele está fazendo aí, nós podemos perceber, e além disso lavravam também as pedras, mas especialmente as madeiras, para fazer os móveis e tudo mais. É uma maravilha, não é verdade, queridos? Bem, queridos, eu havia falado alguns minutos atrás sobre a sinagoga em que Jesus pregou a primeira vez. Nós temos aqui uma réplica muito típica da época, daquela sinagoga em que Jesus esteve fazendo a sua primeira preleção aqui na cidade de Nazaré. Então vejam bem que coisa linda, você está vendo aqui uma réplica perfeita da época, uma réplica que retrata claramente o que era aquela sinagoga em que Jesus pela primeira vez esteve iniciando o seu ministério. Eu não sei se vai ser possível fazer mais lá de dentro, porque está um tanto quanto escuro, mas você vai ter uma ideia geral de como era aquela sinagoga na época em que Jesus iniciou seu ministério fazendo a sua primeira preleção. Importante demais que você guarde na sua memória esta imagem, porque ela retrata com clareza a época de Jesus. Muito bem, amados amigos e irmãos, estamos dando continuidade a esta viagem maravilhosa pela terra de Israel, por esse país maravilhoso. E nesse momento nós estamos num lugar especial, num lugar onde Jesus Cristo teve grande parte do seu ministério realizado, que foi em torno deste lago lindo e maravilhoso que nós estamos agora navegando por ele. Nós estamos neste momento sobre o mar da Galileia,
também conhecido como Mar de Tiberíades ou Mar de Genezaré. Na realidade, o nome mais conhecido é Mar da Galileia, como consta na nossa Bíblia Sagrada em diversas passagens. Neste lugar maravilhoso, Jesus realizou grandes milagres. Na realidade, este mar, ele é uma lagoa de água doce, na realidade, não é um mar salgado como os demais mares. É chamado de mar pela sua extensão. Ele tem de comprimento em torno de 24 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura. É bastante grande. A profundidade média deste lugar, deste mar, é em torno de 45 metros, a profundidade média. Este mar, desde a época de Cristo, é um local onde existe uma produção muito grande de peixes. E naquela época de Jesus, aqui em torno deste mar, existiam inúmeros povoados que viviam especialmente da pesca. E era realmente uma fonte de vida para o povo daquela época. E foi nesse lugar aqui, em torno desse mar, em que Jesus convocou 4 dos seus discípulos. Pedro e André, por exemplo, eram pescadores aqui desse lugar. Eram daqui que eles tiravam seus sustentos, quando Jesus os encontrou e disse a eles: deixe as redes e venham pescar homens comigo. E Jesus teve aqui 4 dos seus discípulos que foram angariados em torno desse mar lindo e maravilhoso. Muito bem, queridos. A grande parte dos milagres que aconteceram aqui são coisas que marcaram realmente a vida de Jesus e marcam a nossa vida como cristãos até hoje. Foi sobre essas águas que nós estamos vendo, águas tranquilas, águas que refletem para nós a tranquilidade, o verdadeiro amor de Jesus Cristo. Estando nesse lugar, você pode sentir a paz, você pode sentir a mansidão e pode sentir realmente algo especial na sua alma, porque você volta no tempo, você volta naquela época em que Jesus por aqui estava, em que Jesus aqui pregava nessa região. Quantas vezes ele subiu em um pequeno barco, se distanciava alguns metros da praia para poder trazer uma palavra às pessoas, e quão profundo era aquela forma com que ele tratava as pessoas, quão profundo era o amor que ele dispensava àquelas pessoas e como ele pregava de maneira grandiosa nesta região. Vejam bem, vamos lembrar aqui alguns dos milagres muito grandes que Jesus realizou nessa região. Você pode ver ao fundo, eu vou até ficar em pé, você pode ver ao fundo aqui, exatamente nesta região, foi onde aconteceu aqui nestas praias, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes que nós descrevemos tão bem. Lemos e a Bíblia Sagrada descreve tão bem este milagre maravilhoso que aconteceu. Um pouco mais acima, naquela região montanhosa, você tem ali aquela fase que Jesus teve, em que ele esteve no monte, tratando com os seus discípulos, com o povo que sempre estava ao seu derredor. Exatamente nesse local, vejam bem, você está aqui, você sente realmente algo diferente na alma, porque você pode reviver a história de Cristo. Essas águas lindas e maravilhosas que nós estamos vendo aqui, foi por elas que Jesus realizou o milagre de andar sobre a água. Você se lembra muito bem do episódio em que Jesus subiu ao monte para orar e os seus discípulos saíram enquanto ele estava orando. E você se lembra que a Bíblia Sagrada nos ensina que o vento era contrário e o barco se distanciou da praia. E havia vento, havia tempestade nesse lugar. E Jesus, o que fez? O que ele faz ainda hoje? Quando a dificuldade é grande, quando o problema é grande, não existe solução para o homem. Para Jesus não há problema, porque ele é o Deus do impossível. Simplesmente caminhou sobre estas águas que você está vendo e foi em direção aos seus discípulos que estavam no barco. Eu não vou pregar aqui porque não é a ocasião de pregar, mas eu quero que você se lembre da história dos milagres de Jesus. Também aqui neste lugar aconteceu a pesca maravilhosa. Você se lembra que estiveram no mar, estiveram aqui nestas águas e nada conseguiram pegar. E quando Jesus disse, jogue a rede à direita, o que aconteceu? Muitos e muitos peixes quase fizeram o barco afundar através do milagre de Jesus. Entre tantas outras coisas, porque aqui ele passou parte de 3 anos do seu ministério
fazendo coisas maravilhosas, realizando milagres, que fazem com que a nossa fé hoje, nos dias atuais, seja cada vez maior e que nós possamos acreditar num Cristo verdadeiro, num Jesus que realmente salva, num Jesus que purifica, num Jesus que traz a solução quando você pensa que não tem mais solução. É importante a gente estar nesse lugar, porque aqui nós podemos sentir a presença de Deus em nossa vida. Eu quero que você guarde essas imagens, que você fique com essas imagens na sua mente e que o seu coração possa se transportar para este lugar onde nós estamos agora e você possa sentir o que nós estamos sentindo. Nós estamos sobre o mar da Galileia, onde Jesus aqui esteve por inúmeras vezes, o seu ministério se desenvolveu ao redor deste mar e Deus possa abençoar a sua vida, assim como tem abençoado a nossa nesta viagem. Então, amigos e irmãos, estamos agora aqui na bela cidade de Cafarnaum, dando prosseguimento a esta viagem histórica pelas terras de Israel. Nós estamos agora visitando a antiga cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum, ela tem uma passagem importante que está em Mateus 4,13, que diz assim: e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali. Esta é a cidade que Jesus adotou como sua cidade natal. Ele não era daqui, mas ele foi rejeitado em Nazaré e transferiu-se para cá, porque aqui era um local específico, rota para todos os locais onde ele poderia estar pregando a palavra. E a palavra de Deus diz assim em Mateus 9:1. Diz assim: e entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e chegou à sua própria cidade. Vejam bem como diz a palavra, chegou à sua própria cidade. Ou seja, esta cidade é a cidade de Jesus realmente. Nesta cidade, Jesus realizou grandes prodígios, grandes milagres, e mesmo assim não foi reconhecido como o Messias esperado. Aqui nesta cidade, Jesus realizou milagres maravilhosos. Por exemplo, vou citar alguns para vocês. A cura do servo do centurião, que está em Mateus 8:5, quando Jesus foi chamado pelo centurião, pedindo a ele que acompanhasse-o à sua casa, porque ele estava com seu servo adoentado. Ele estava com seu servo passando por problemas diversos de saúde. E Jesus diz: vamos! Aí o centurião, que conhecia as leis e as normas hebraicas da época, disse a ele: não, mestre, eu não sou digno que entreis debaixo do meu telhado, mas dizei uma única palavra e meu servo sarará. Foi o que aconteceu. Foi um milagre maravilhoso que Jesus realizou e o servo do centurião ficou curado. Jesus ainda fez uma observação. Disse assim: nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Hoje em dia nós temos a mesma coisa. Quantas vezes nós deixamos de crer no que Jesus quer colocar para nós, nas vantagens que nós temos em servir ao Cristo verdadeiro, e às vezes duvidamos. A fé nossa às vezes é falha, mas se nós colocarmos em prática a fé no verdadeiro Jesus, que pode todas as coisas, nós também alcançaremos os milagres que aqui foram alcançados. Outra cura maravilhosa que Jesus realizou nesse lugar, nessa cidade de Cafarnaum, foi a cura da sogra de Pedro, que está em Mateus 8:14. Vocês sabem muito bem, como diz a Bíblia, que a sogra de Pedro estava acometida de uma febre muito grande. E Jesus, chegando naquele lugar, e depois nós vamos estar mostrando para você aqui as ruínas da casa de Pedro, foi exatamente alguns passos desse local, e você vai ver que naquele lugar, Jesus ali chegando, simplesmente a sogra de Pedro foi sarada e foi preparar o alimento. Outros tantos milagres aconteceram aqui, como por exemplo a restauração do paralítico, que está em Mateus 9:11, também a libertação do endemoniado, que está em Mateus 1:32-34, e entre inúmeros milagres ocorridos aqui nesta cidade de Cafarnaum.
nós estamos aqui exatamente dentro do local onde era a sinagoga. Na realidade, isso daqui são ruínas da segunda sinagoga. A primeira sinagoga realmente está abaixo desse local. Nas escavações apareceram e aqui foi reconstruída essa sinagoga e nós estamos agora aqui vendo as ruínas. E nós temos aqui logo abaixo, eu quero mostrar para vocês, daqui a pouco estaremos mostrando, as ruínas exatamente das casas, dos modelos das casas em que moravam aqui o povo da cidade de Cafarnaum. Acompanhem, venham comigo e eu vou mostrar para vocês como era o sistema de casas de Cafarnaum. Muito bem, queridos, eu quero que vocês vejam, esse sistema era o sistema usado pelos moradores da época de Cafarnaum. Cafarnaum, como você pode ver, era uma vila, um vilarejo cercado, e dentro desse vilarejo existia, por exemplo, você pode ver ali a rua principal. E dentro desta rua principal, você vê a entrada de diversas entradas de casas da época. O interessante notar aqui, queridos, é que a rua, ela tinha uma entrada para o que a gente chama de clã. Na época era chamado de clã. O que é o clã? O clã é onde viviam diversas famílias. Você pode notar pelas imagens que existem diversos quadrados onde eram chamadas de salas de residência. A porta que dava para a rua, como você pode notar lá, a rua principal, ali existia uma porta que era fechada por dentro. Agora, as portas de cada sala residencial dessa não tinha uma porta que fechava porque havia um respeito muito grande de uma família para com a outra. E era falta de respeito você construir uma casa, como é esse quadrado que você pode notar, e se tivesse uma porta seria falta de respeito uns com os outros. Então as ruas, as ruelas dentro do clã, de cada clã desse daqui, onde moravam diversas famílias, não tinham portas. E nos corredores, entre uma porta e outra, entre uma entrada e outra de cada local de família desse, é onde se colocava o fogão e era do lado de fora que se fazia a refeição, que se fazia o alimento. E aqui na parte interna de cada sala dessa era onde eles dormiam e ficavam à vontade. Agora, a porta que dava para a rua, sim, essa era fechada, era a única forma. O sistema, o estilo é octogonal, como tudo era na época, até mesmo a vila, a cidade de Cafarnaum, é um sistema octogonal e tudo aqui era feito dessa forma. Eu quero mostrar para vocês também, daqui a alguns minutos, exatamente os restos da casa de Pedro, que foi escavada e foi encontrada, e que supostamente, e tem muita lógica, para que seja a casa de Pedro, onde Jesus, inclusive, era hóspede constante dentro da casa de Pedro. Eu quero mostrar para vocês. Então nós estamos aqui agora, como eu havia dito para vocês, exatamente no local onde foi feita a escavação e se descobriu esta residência. E esta residência, através de exames feitos através do carbono 14, concluiu-se que é exatamente da época de Cristo, na época em que Cristo viveu. E concluiu-se também que esta daqui era realmente a residência onde Pedro morava. Você pode notar que é uma residência, como eu mostrei anteriormente, construída no sistema octogonal, como tudo era aqui na época. E aquela parte interna ali realmente é considerada como a residência de Pedro, onde Jesus se hospedava constantemente aqui em Cafarnaum. Você pode ver que em torno da residência de Pedro existe também uma estrutura antiga no sistema octogonal. É uma igreja antiga que foi construída aqui anteriormente e que também já está em ruínas. Acima disso, nós temos aqui um templo católico, onde as pessoas realizam as suas missas em louvor ao local onde se considera a casa de Pedro. Então você pode ver aqui comigo realmente as ruínas do que se considera a cidade de Cafarnaum, onde Jesus realizou inúmeros e maravilhosos milagres e que, apesar de estar com Deus no céu, continua realizando esses mesmos milagres de forma maravilhosa na minha vida, na tua e na vida daqueles que ainda confiam no poder de Jesus.
Amados irmãos, estamos aqui na continuidade desta linda viagem pela Terra Santa, pela Terra de Israel, e nós estamos aqui agora ao lado desse lugar incrível, local de grandes acontecimentos, que é o Mar Morto. Neste local, muitas coisas importantes aconteceram. Muito bem, o Mar Morto é um local, é um mar que fica exatamente entre o deserto da Judeia e a cidade de Jericó. O deserto da Judeia é exatamente aquele local onde Jesus, após o seu batismo no Rio Jordão, foi levado para o seu jejum de 40 dias e 40 noites. E da cidade de Jericó, o Mar Morto está exatamente a 40 quilômetros. Eu quero mostrar para vocês algumas curiosidades sobre o Mar Morto. É interessante saber que o Mar Morto é um lago represado entre colinas na parte mais baixa do Vale do Rio Jordão, na tensa fronteira aqui entre Israel e a Jordânia. Biologicamente, suas águas são totalmente estéreis. Nada cresce, nada sobrevive, nem nada sequer germina nesse piscinão salgado, que é nada mais do que uma grande salmoura de onde exala um grande mau cheiro proveniente da concentração grande de enxofre nesse lugar. Na realidade, nós temos aqui uma concentração grande de diversos minerais. Por exemplo, existe aqui uma concentração grande de potássio, de bromo, fosfato, magnésio, sódio, entre outros metais. Tudo isso, toda essa concentração de minerais fez com que esse mar morresse. Mas isso não foi ação do homem, é uma ação propriamente da natureza. Este mar, chamado de Mar Morto, possui 80 km de comprimento e 18 km na sua largura. Na realidade, este mar, com toda essa imensidão que você está vendo aí agora, está morrendo aos poucos. Este mar ele é alimentado pelas águas que vêm lá do Rio Jordão. E cada ano que se passa, quanto mais o tempo passa, mais as águas do Rio Jordão vêm diminuindo devido a grandes coisas que estão acontecendo lá na Jordânia e mesmo aqui em Israel. E o que acontece? Este mar é um local onde traz grande sobrevivência para a terra de Israel. Daqui se comercializa vários desses minerais que nós citamos. E o problema maior com a sua diminuição é que uma parte do lado norte e uma parte do lado sul já foi dividida, porque está havendo uma grande diminuição das águas em um dos seus lados. E o que foi necessário fazer foi criar um canal em que a parte mais alta alimenta a parte mais baixa. De qualquer forma, esse mar continua perecendo. E o que vai ser necessário fazer é um projeto muito grande do governo do Estado de Israel, é fazer uma ligação. Estão pensando em fazer um canal que vai trazer a água do Mar Vermelho para alimentar o Mar Morto. Por que será que seria interessante fazer um projeto de tão grande natureza nesse lugar? Exatamente porque daqui sai grande parte dos minérios que é comercializado pelo mundo, pelo governo de Israel. E se esse mar morrer, uma fonte de renda extraordinária nesse país também vai sucumbir. Então a intenção, o projeto básico deles é fazer com que se construa um canal que possa trazer as águas do Mar Vermelho para que esse mar não venha morrer. E continuamente as águas do Mar Vermelho alimentando o Mar Morto, a fonte de renda dos minerais que daqui sai será mantida e o governo de Israel terá continuidade dessa grande vantagem de riqueza que sai daqui. Nesse lugar também se usa, essas águas são usadas, por exemplo, dentro dos hotéis, como nesse que nós estamos, existe um canal que leva as águas do Mar Morto para um tratamento terapêutico de inúmeros problemas, principalmente da pele. Por isso, muita coisa é retirada desse mar e é usada na indústria de cosméticos aqui nesse país. É uma grande fonte de renda também. É interessante você notar que o Mar Morto, ele traz vida, como disse o nosso guia hoje, estávamos ouvindo ele nos explicar, ele na realidade deveria ser chamado de Mar da Vida, porque ele traz vida para esse país de diversas formas, através das divisas que aqui são alcançadas. Se você, hoje nós não podemos mostrar porque está frio, muito frio, está ventando muito, mas se você entrar nas águas do Mar Morto, você não afunda, você fica boiando nessas águas e vai ter uma grande vantagem de ter o sistema de imunização do seu corpo ativado
através das inúmeras propriedades terapêuticas que existem nessas águas. Eu mostrei para você este mar maravilhoso, que é o Mar Morto, que muita gente não conhece e que é interessante conhecer para saber da história e da natureza desse lago. Muito bem, queridos amigos e irmãos, nós estamos aqui nessa viagem maravilhosa à terra de Israel, mostrando para vocês agora um local pitoresco e característico da história bíblica. Nós estamos aqui na cidade de Cesareia, onde existiu essa cidade nos tempos bíblicos de uma forma muito grande, e essa cidade, na realidade, é uma cidade que caiu na mão dos judeus quando o rei Macabeu Alexandre a capturou. E no ano 63 a.C., ela caiu perante Roma e foi dominada pelo rei romano Otaviano. Otaviano, que se passou a se chamar Augusto, ele deu esta cidade, ele deu tudo isso daqui da região de Cesareia como presente a Herodes, o Grande. E Herodes o Grande, ele gastou exatamente uma média de 12 anos para reconstruir essa cidade que havia sido totalmente destruída. E ele fez algo especial, ele construiu essa cidade numa grande escala para ter aqui um local de veraneio para sua família, para ele, para passar alguns dias sempre à beira-mar. Isso daqui para ele foi algo que ele tivesse momentos de lazer. E ele chamou aqui a Cesareia de seu local de retiro, de descanso, onde ele poderia passar momentos agradáveis à beira-mar. Muito bem. Acontece que ele tinha, juntamente consigo, seus soldados romanos. E ele tinha que fazer alguma coisa nesse lugar para que esses soldados tivessem algum tipo de lazer. E nós estamos aqui exatamente no local onde Herodes o Grande construiu este teatro que você está vendo aqui. Evidentemente que aqui nós temos uma pequena porção do verdadeiro teatro que foi escavado pela arqueologia e foi descoberto tal qual como está aqui. Mas 90% da realidade desse teatro foi remodelado, é novo. Existem algumas pedras, como você pode ver atrás dessas cadeiras azuis, as pedras de trás e da frente remontam à época de Herodes ainda. Mas a grande maioria, após as escavações pela arqueologia, foram reconstruídas, são coisas mais modernas. Mas aqui então nós temos o teatro onde ele podia proporcionar espetáculos maravilhosos para o povo da época e para os seus soldados. Nós vamos estar vendo daqui a pouco também alguns locais, como o hipódromo, onde ele fazia as corridas de cavalo, as corridas de biga, e vamos estar vendo ali também algumas ruínas do palácio de Herodes, que ficaram marcadas nessa história bela e grande de Cesareia. Na realidade, Cesareia também foi capital da Palestina, e aqui residia Pôncio Pilatos. Quem era Pôncio Pilatos? Era o governador da Judéia da época de Cristo, tá certo? Ele tinha também esse lugar, Cesareia, como a sua residência oficial. A cidade de Cesareia, ela é sempre mencionada no livro de Atos. E o que fica bem marcado, biblicamente falando, de Cesareia, é que aqui nesse lugar Paulo sempre vinha para fazer as suas viagens missionárias. Aqui Paulo embarcava para ir ao estrangeiro, realizar as suas missões através das suas viagens missionárias, e aqui também, quando ele voltava do estrangeiro, ele descia. E um fato pitoresco e característico de Cesareia foi que aqui nesse lugar, Paulo, após ser preso em Jerusalém, foi trazido, e aqui ele ficou 2 anos retidos, preso aqui, antes de ser encaminhado para a sua morte. Então isso aqui tem um valor marcante, muito grande na história do cristianismo, principalmente na vida do apóstolo Paulo. E por aqui também passaram outros grandes cristãos,
mas o que marca realmente, profundamente, é que aqui era o ponto de entrada e o ponto de saída para as grandes missões, para as grandes viagens missionárias do apóstolo Paulo. E fica toda essa história linda, maravilhosa, que nós vamos estar vendo ainda alguns pontos característicos, como o hipódromo, como eu já disse, as ruínas do palácio, o porto. Quer dizer, é algo maravilhoso. Você pode tirar daqui grandes conhecimentos históricos para o seu aprendizado dentro da história de Israel, dentro da cidade de Cesareia. Dando continuidade no que eu estava explicando a respeito de Jope, atual Jaffa, é um local especial onde Pedro teve uma grande atuação. Neste mesmo local, nessa cidade de Jope, morou uma mulher por nome de Tabita, cujo apelido, vamos dizer assim, para você identificar bem, ela foi denominada de Dorcas, a grande cristã da época. E Pedro teve uma grande participação na vida dessa mulher, porque através de um milagre muito grande, através da sua oração, ela ressuscitou dos mortos. E ela se transformou numa grande cristã na época. E vejam bem, Jope também é a cidade onde Pedro esteve hospedado na casa de Simão o Curtidor e onde aconteceu algo especial que a Bíblia nos relata. Ele teve a visão dos animais imundos, que pôde trazer a ele o discernimento de que não deveria fazer distinção entre os gentios através da escolha de Deus para a salvação. Pedro foi realmente usado de forma maravilhosa por Deus nessa cidade de Jope, hoje atual Jaffa. Paulo ficou aprisionado aqui em Cesareia durante 2 anos. E existem algumas versões do local onde ele ficou aprisionado, que são dadas por alguns guias judeus que acompanham as caravanas a esse lugar. Aqui nós temos um local, como você pode notar, que supostamente é explicado por alguns guias judeus que este era o local onde Paulo ficou aprisionado durante 2 anos. Nós podemos ver ali as grades, as pedras do local, que realmente leva a ter-se uma ideia de que era uma prisão realmente. Porém, existem outras versões de outros guias que dizem que não, que aqui era o lugar que, como está intimamente ligado ao teatro, era o local onde os artistas se preparavam para os seus espetáculos. Nós vamos ver, inclusive, alguns lugares aí que também tem alguma versão da prisão de Paulo. Porém, nós deixamos para que você possa entender. Realmente existe uma alusão a esse lugar como uma das prisões. Existe uma lógica, porque existem grades, existe um buraco muito profundo, mas não se pode afirmar com 100% de certeza. Nós estaremos vendo um outro local mais à frente que também é mencionado como o local da prisão de Paulo. Mas que você fique conhecendo os locais para que se tenha uma ideia concreta sobre o assunto. Então, queridos amigos e irmãos, nós pudemos mostrar aqui de uma forma um tanto quanto rápida, mas bastante profunda, um pouco da história dessa cidade maravilhosa de Cesareia, que relatou, que retratou e retrata ainda através das suas ruínas o poderio de Herodes o Grande, que fez disso daqui um local tão maravilhoso, um local tão suntuoso para suas férias de verão, para aqui passar alguns dias à beira-mar. E fez tudo isso que nós pudemos relatar para você, como este lindo teatro que aqui está, as suas ruínas, evidentemente, né? E também outras coisas mais que nós vamos estar mostrando no decorrer do tempo aí, como o hipódromo, como eu já disse, e alguns locais mais. Mas realmente esta é a marca que resta da grande Cesareia e do grande trabalho de Herodes o Grande. Vejam ao fundo as imagens ali do antigo hipódromo criado por Herodes o Grande para diversão sua e dos seus soldados na época, com corridas de cavalo e tudo mais. Existe aí os restos do hipódromo que ainda estão intactos. Você pode ver que nesse local grandes corridas eram realizadas para divertimento de Herodes o Grande, de seus soldados e da população da época que vivia aqui em Cesareia. Você também pode notar a nossa lateral aqui, as ruínas do antigo palácio de Herodes. Realmente, o Herodes era aquele
aquele homem que pensava em suntuosidade, que queria grandes poderes, que queria realmente coisas que fizessem prazer à alma mortal do homem. E através disso ele construiu tudo isso que nós podemos mostrar aqui. Você pode ver aí as ruínas do grande palácio dele, como nós já falamos do hipódromo que está aí ao fundo, e das cenas que nós mostramos anteriormente lá do teatro. Herodes não deve fazer parte da nossa vida. Sim, Paulo, porque nos ensinou a cultuar o Senhor Jesus. Queridos amigos e irmãos, estamos em um local extremamente importante para a história do cristianismo, aqui por essa nossa peregrinação pela Terra Santa. Estamos neste local aqui chamado de cenáculo. Queridos irmãos, esse local tem uma importância fundamental para o cristianismo. Neste lugar, queridos irmãos e amigos, foi onde se realizou a última ceia de Jesus com os discípulos. Também nesse local especial foi realizado o lava-pés, onde Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Vocês se lembram dessa passagem bíblica, não é verdade? Aqui também, meus amados, os apóstolos e os discípulos se refugiaram durante os dias da paixão de Cristo. Aqui nesse lugar, Cristo, depois de haver ressuscitado, ele aparece várias vezes para os seus discípulos e para os seus apóstolos. Também nesse lugar chamado de cenáculo foi onde Tomé, o discípulo incrédulo, pôde tocar as chagas de Jesus Cristo para poder se certificar de que era o Mestre. E acima de tudo, meus amados, neste lugar teve início a Igreja de Cristo. A verdadeira Igreja de Cristo iniciou-se aqui nesse lugar, porque após a ascensão de Cristo, aqui os discípulos, inclusive a mãe de Jesus, Maria, se reuniam para estar orando. Muito bem, queridos. É importante lembrar que aqui aconteceu algo especial em relação a nós que somos evangélicos pentecostais. Aqui nesse lugar, Jesus recomendou para os discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E aqui os apóstolos, os discípulos se reuniram e aqui eles oraram por vários dias. Aqui eles ficaram reunidos em oração. E durante a festa do Pentecostes, vejam bem, vamos esclarecer algo importante aqui. No último dia, no 10º dia da festa de Pentecostes, aconteceu algo extremamente importante. O Espírito Santo desceu como língua de fogo sobre cada uma das pessoas que estavam aqui reunidas e todos começaram a falar línguas estranhas. E aqui houve o verdadeiro Pentecoste do Espírito Santo de Deus sobre cada um, e cada um foi aqui batizado pelo Espírito Santo. Foi neste dia que o Pentecoste aconteceu. Por quê? Porque Pentecoste não é para lembrar tristeza. Pentecoste é para lembrar alegria. Foi a unção do Espírito Santo justamente num dia de festividade do povo daquela época. Neste lugar, nós temos aqui a presença das pessoas. Vocês podem ver quantas pessoas estão reunidas e estão buscando a presença de Deus. E muitos estão falando em línguas estranhas, muitos estão pulando, muitos estão sentindo aqui a presença de Deus, porque foi neste lugar que a igreja realmente se iniciou e foi nesse lugar que o verdadeiro Pentecoste aconteceu.
Este não é outro lugar senão o cenáculo, onde muitas coisas marcaram o verdadeiro cristianismo. Aqui ficou marcado o verdadeiro fator da unção do Espírito Santo de Deus sobre os discípulos de Jesus. Então, amados irmãos e amigos, nós estamos aqui agora em Jerusalém, num local especial, conhecido no mundo inteiro. Nós estamos aqui no local conhecido por Muro das Lamentações. Na realidade, este é um local que é considerado divino pelos judeus, porque aqui, na realidade, esse Muro das Lamentações é nada mais, nada menos do que as ruínas do muro ocidental do segundo templo de Jerusalém, que foi construído cerca de 200 anos antes de Cristo. E também acabou sendo destruído pelos romanos em 70 depois de Cristo. Ele é conhecido como o Muro das Lamentações porque para este local sagrado vêm judeus em peregrinações oferecer preces de lamentação pela destruição do templo. E eles têm a esperança que esse templo ainda seja reconstruído. Na realidade, o Muro das Lamentações é um local que é considerado santo pelos judeus, onde eles vêm, se reúnem aqui, fazem as suas preces, principalmente os judeus ortodoxos. E naquelas frestas que você pode ver lá, as pessoas colocando os bilhetinhos, eles colocam ali os seus pedidos, na esperança de que seus pedidos sejam atendidos. O que é importante, queridos, a gente lembrar aqui, que Jesus Cristo, quando esteve lá no Monte das Oliveiras, ele olhando aqui para baixo, para a cidade de Jerusalém da época, ele fez uma profecia muito grande. E ele dizia assim: ó Jerusalém, Jerusalém, se você acreditasse no dia desta visitação. Ou seja, ele queria deixar claro que ele era o Messias esperado. As pessoas que estão ali se lamentando, orando, buscando a presença de Deus, são aquelas que não aceitaram Jesus como verdadeiro Messias. São os judeus daquela época e de hoje ainda, que ainda estão à espera desse Messias. Tão esperado e não aceitaram que o nosso Jesus Cristo, o verdadeiro Salvador, era o Messias enviado por Deus. E Cristo fez esta profecia lá de cima do Morro das Oliveiras e essa profecia se cumpriu nos anos 70 depois de Cristo com a destruição de Jerusalém. Queridos irmãos e amigos, nós estamos aqui na Terra Santa, em Jerusalém, e estamos num lugar agora excepcional. Vocês sabem que existem alguns lugares aqui na Terra Santa que são considerados locais como o túmulo de Jesus. Porém, nós estamos aqui num lugar que realmente a Bíblia relata e nós consideramos o verdadeiro túmulo de Jesus. Nós estamos aqui no Jardim do Túmulo, local descrito na Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 41. A Bíblia nos ensina que Jesus foi sepultado num túmulo cedido por José de Arimateia, que era membro do Sinédrio na época, ou seja, era uma pessoa importante da época. Este é o local que a Bíblia cita, porque nós temos aqui ao nosso derredor, vocês vão estar vendo agora as imagens,
do jardim do túmulo que é citado na Bíblia. E é importante que você note que José de Arimateia era uma pessoa de posses, era uma pessoa rica. E o que acontece? Acontece que a profecia de Isaías nos garante que ele seria sepultado entre os ricos. E isso foi o que aconteceu, porque foi um túmulo novo cedido nesse jardim, que era de José de Arimateia, onde Jesus foi sepultado. Nós estamos aqui em frente da porta do túmulo, onde Jesus foi sepultado na época. E o importante é nós notarmos, queridos amigos e irmãos, que aqui nós temos exatamente o local onde, na época que ele foi sepultado, foi fechada esta porta com uma grande pedra. E no sábado de manhã, quando vinha Maria Madalena e Salomé para trazer os perfumes e os óleos de unção para o corpo de Jesus, elas vinham pelo caminho se indagando: como faremos para tirar aquela grande pedra da porta? Como iremos tirar? É muito pesada, não teremos condições, o que faremos? E vinham se indagando uma a outra pelo caminho, e quando aqui chegaram, elas puderam ver que a porta estava aberta, que a pedra havia sido retirada, e elas tiveram um grande espanto. E entrando ao túmulo, que nós vamos mostrar dentro de alguns segundos, elas adentrando ali, puderam ver um homem todo de branco, um anjo do Senhor, que estava sentado à direita sobre a pedra. E entrando ali espantadas, perguntaram por Jesus: onde colocaste o nosso mestre? E aquele ser de branco, olhando para elas, perguntou: por que procuras entre os mortos aquele que vive? Queridos, esta é a parte mais importante da história. Elas, ao chegarem aqui, não encontraram mais o corpo de Jesus, porque ele já não estava morto. Ele ressuscitou. E Jesus vive, irmãos, para que nós também tenhamos vida e vida com abundância. Jesus ressuscitou dos mortos. Nós vamos entrar e vamos mostrar para você que Jesus não está aqui, que Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus e está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você e garantindo a nossa salvação. Jesus não está aqui. E Paulo nos ensina muito bem, ensina de forma clara que se a nossa fé não for baseada na ressurreição de Jesus, em vão seria a nossa fé. Ou seja, se Jesus não tivesse ressuscitado, para que nós teríamos fé em um líder que estaria aqui morto, sepultado? Mas a nossa fé não é em vão, porque Jesus ressuscitou. Eu quero que você acompanhe comigo agora para ter algumas imagens do interior do túmulo. Queridos irmãos, vejam as imagens do interior do túmulo. Aqui Jesus foi sepultado. Neste lugar o seu corpo foi sepultado, e aqui ele estaria até hoje se ele não tivesse ressuscitado. Aqui é a prova cabal que a nossa fé tem fundamento, e a nossa fé é fundamentada na ressurreição de Cristo, o que prova que ele vive. E ele vive para que nós possamos também ter vida e vida com abundância. A nossa salvação está garantida na ressurreição de Cristo, e a nossa fé é fundamentada naquele que vive e que está nos céus, à direita do Pai, e nós temos direito à salvação, porque ele vive e não está entre os mortos como os demais. Glória a Deus por isso. Glória a Jesus, porque ele vive, e por causa disso nós podemos confiar no amanhã e podemos confiar na nossa salvação e confiar no nosso Cristo ressuscitado, que realmente tem poder para nos abençoar.
Nós estamos nesse momento muito emocionado, muito alegre, e aqui está em minhas mãos essa bandeja com alguns pães, aonde estaremos entregando aos nossos irmãos, celebrando aqui a ceia do Senhor, aqui no monte, no sepulcro de Jesus. Portanto, neste momento, vamos celebrar a ceia aos nossos irmãos. Tomai e comei disso, Senhor Jesus. Tomai e comei disso, Senhor Jesus. Tomai e comei disso, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Neste momento estamos tomando a ceia do Senhor. Aleluia. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este é meu sangue que é derramado por vós, faze isso em memória de mim, disse o Senhor Jesus. Tomai e bebei, disse o Senhor Jesus. Tomai e bebei, disse o Senhor Jesus. Tomai e bebei, disse o Senhor Jesus. Aleluia. Tomai e bebei todo. Aleluia. Agora, nesse momento, nós estaremos orando e agradecendo a Deus por esse privilégio de ter tomado a ceia neste local tão maravilhoso, aleluia, tão empolgante para nós cristãos. Queremos pedir ao pastor Jean para orar e depois o pastor César para dar a bênção apostólica. Meu Deus, meu Pai, aleluia. Neste momento de comunhão, Aleluia. onde nós estamos na presença do Teu Espírito Santo, Muito obrigado, Jesus. participando neste momento tão simbólico, mas ao mesmo tempo tão profundo, respeitoso com cada um de nós. Nós estamos aqui te amando, te engrandecendo, Glória a Deus. por esse Espírito Santo que está sobre Sim, nós, restaurando o nosso coração. Senhor, continua nos abençoando, abençoando os nossos familiares em todo o Brasil, abençoando a todos aqueles que de uma forma ou de outra serão abençoadas também por esses momentos em que estamos passando. Fica conosco, Glória a é o Deus. que nós te pedimos, em nome de Jesus. Aleluia. Ufa! Que bom, não é verdade? Foi um pouquinho longo, mas revigorante, não é verdade? Pudemos passear por locais maravilhosos aonde a história bíblica verdadeiramente aconteceu, principalmente a história envolvendo a pessoa do nosso Salvador, Jesus Cristo, os locais por onde ele passou, os locais onde ele realizou milagre, o túmulo onde ele foi enterrado e de onde ele ressuscitou. Irmãos, que bênção, que bênção. Eu estou muito feliz porque pude compartilhar com você todo esse trabalho que nós fizemos lá em Israel e que esse documentário que nós chamamos de Conhecendo a Terra Santa. E eu tenho certeza que você pode conhecer coisas importantes através desse estudo, desse vídeo que nós pudemos exibir, viu? Eu te agradeço e te peço que você possa assistir novamente, se você quiser, vai estar gravado tanto no Facebook quanto no YouTube, e compartilhe com mais pessoas que possam estar conhecendo os locais pitorescos da Terra Santa, onde a verdadeira história bíblica aconteceu, viu? Muito obrigado pela sua presença nesta live, a você que vai assistir também depois da gravação.
eu quero agradecer em nome de Jesus. Para terminar, eu quero convidar você para nós estarmos orando. Vamos mais uma vez falar com Deus, agradecidos? Vamos? Feche o teu olho então e curve a tua fronte e falemos com Jesus. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer porque só o Senhor é Deus na nossa vida. Pai, obrigado por esses minutos, esses momentos que pudemos passar, assistindo tanta coisa relacionada com a Terra Santa, Senhor, com a terra de Israel, com os locais, Pai querido, onde a sua história verdadeiramente aconteceu, Senhor Jesus. Muito obrigado. Fica conosco, continua nos abençoando. Senhor, continua nos protegendo, nos colocando dentro de uma redoma de unção do Teu Santo Espírito, enquanto essa pandemia terrível permanecer, atacando todo mundo. Cobre-nos com Teu sangue poderoso, Senhor Jesus. Nós confiamos no Teu poder e deixamos as nossas vidas, todos nós, na sua direção, porque não existe melhor direção para nós confiarmos. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, cobre-nos com Teu sangue, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu gostaria de lembrar que amanhã, quinta-feira, nós teremos o nosso culto online. O culto normal das igrejas Assembleia de Deus, Ministério Unidos em Cristo, também online, nesse mesmo Facebook, viu? E eu quero convidar você desde já para participar às 8 horas da noite, ligando aí a sua tela e divulgando para os seus amigos, parentes, aqueles que precisam ouvir a mensagem da Palavra de Deus, que amanhã nós estaremos realizando o nosso culto online às 20 horas. Amém, queridos? Eu aguardo todos vocês. Amém? Coloque suas mãos assim em posição de recebimento, onde você estiver. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam abundantemente derramadas sobre todos nós e só você que crê diz amém. Fique em paz, o Senhor vos abençoe. Muito obrigado e eu espero vocês amanhã às 8 horas da noite. Amém? Deus abençoe, querido.